Fala atiradores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, galera, sobre o ponto ótimo do disparo. A gente já fez o primeiro vídeo, que foi a introdução desse assunto, né? O que seria o ponto ótimo do disparo ou o ponto otimizado do disparo da carabina, né? Quem quiser saber um pouquinho melhor, né, dá uma olhada no primeiro vídeo, que foi a introdução sobre esse tema. Mas só explanando aqui um pouquinho sobre um overview disso, né? Seria a melhor condição do disparo, tá? Com relação ao período de válvula disparadora aberta, a quantidade de amostragem de ar, né? Dentro dessa pré-câmara, né? Sempre vai haver uma pré-câmara, né? Seja ela minúscula ou do tamanho adequado, sempre vai haver. Então esse período de abertura, né? Sendo que eu preciso de uma quantidade de amostragem de ar, né, dentro dessa pré-câmara, levando esse ar aí para dentro do cano, né, a gente precisa com que durante a aceleração do projétil a gente tenha ar suficiente, pressão de ar suficiente para que eu continue acelerando, né, e não apenas dê um pequeno empuxo nesse projétil e largue ele dentro do cano sem acelerar. Além disso, né, eu preciso controlar esse período de abertura da disparadora para que não sobre ar lá na boca do cano, né, lá na ponta do cano. Para que eu consiga fazer isso, eu preciso ter alguns controles aí, né, além da disponibilidade do ar na pré-câmara, além do período adequado aí da disparadora, né, que é resultado da força aplicada em cima do pino do capsil, né, ou seja, do tampão dessa válvula que vai abrir e liberar o ar, tá? Então, para isso eu tenho alguns componentes ali no martelo, né, que fazem essa atividade aí, tá? Tensão da mola do martelo, massa do martelo, tá? Então esses componentes são responsáveis aí por fazer a abertura e o controle da abertura da disparadora, né? Ainda temos a mola da disparadora que vai fazer uma contrapressão, né? Embora pequena, relacionada à pressão exercida pela pressão regulada em cima do capsil, né? Então essa pressão regulada em cima da válvula do capsil, né, em cima do diâmetro do capsil, ela acaba fazendo retornar o capsil, tá? Mas a mola tá ali para ajudar, auxiliar nesse retorno, e ela também é responsável pelo período de abertura. Então a ideia aqui, galera, em cima desse aplicativo, a gente vai estar falando um pouco sobre. Esse aplicativo foi construído aí semana passada. Ele está funcional e ele serve muito bem assim para conteúdo didático, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso e ele vai ajudar você a entendendo um pouco mais sobre cada função relacionada a esses componentes da carabina, tá? Além disso, a gente tem diâmetros aí do transfer, né? Que é muito importante. Esse controle do fluxo, ele vai proporcionar aí mais vazão, né? E isso muda todos os fatores desses outros componentes que eu acabei mencionando. Maravilha? Então vamos passear um pouquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer algumas simulações e com isso a gente já entende um pouquinho melhor da função de cada componente desses. Bom, galera, aproveitando aqui o vídeo, né? Esse vídeo aqui bem explicativo do funcionamento desses componentes. Só para falar um pouquinho mais sobre ele aqui, né? Então a gente tem aqui a garrafa, aproveitar que armou a carabina aqui, a gente tem aqui a garrafa, né? Vamos dizer que esteja com seus 250 bar, e quero aproveitar para mencionar um pouquinho sobre a disposição dos componentes nesse modelo de carabina, que ele é um pouquinho diferente, né? Então o cano vem aqui atrás, né? Uma FX M2, o martelo da FX, ele fica aqui dentro desse bloco principal aqui do gatilho, tá? A reguladora também numa posição aqui bem diferente, né? Embaixo da empunhadura. E então muda um pouquinho aqui o conceito de disposição das peças, né? Então nesse perímetro eu tenho a pressão da garrafa, tá? Em alguns modelos aí mais novos ela tem duas reguladoras, então essa pressão pós-garrafa aqui nesse primeiro manômetro seria já regulado e teria outra reguladora aqui para frente. Mas vamos pensar assim, eu tenho 250 bar até na reguladora e estou rebaixando aqui para 140 bar, por exemplo, né? Então todo esse perímetro aqui até chegar na disparadora
seja maior ou menor que isso, é considerado uma pré-câmara, tá? É o reservatório de ar regulado que eu tenho para trabalhar no disparo. Dá um play aqui, empurrei o chumbinho, realizou o disparo, estou suprindo novamente de ar aqui na pré-câmara para ter de novo esse ar regulado aqui como uma amostragem, né? Um volume de amostragem para realizar um outro disparo. Então este é o funcionamento básico. E em cima disso a gente está fazendo os cálculos, né, para determinar quanto de aceleração, período de aceleração, final de velocidade do projétil que eu vou ter nesse projeto, tá? Vamos lá. Para iniciar isso tudo, então tem um cálculo aqui, galera, no site lá também, que ele determina aí qual que é a constante da mola do martelo, tá? Para realizar esse cálculo, eu preciso saber algumas dimensões aí dessa mola, da mola do martelo, assim também como a mola do capsil, tá? É importantíssimo eu saber esses fatores para eu ter uma simulação mais perto da realidade possível. Então aqui, diâmetro externo da mola, diâmetro do fio dessa mola, quantidade de espiras, isso aqui muda demais também, tá, galera? Então tem que saber exatamente a quantidade de espiras ativas e a quantidade de espiras totais. Então no início e no final da mola do martelo, né, tem aquele acabamento da mola, né, que faz com que ela termine reta dos dois lados. Essas espiras, elas não são consideradas espiras ativas, porque elas não trabalham fazendo força e determinando aí a constante da mola, né, a tensão da mola. Então preciso saber quantas espiras ativas, quantas espiras totais, pode ter mais de uma espira dessa que termina a mola, né, que ela não é ativa, o comprimento livre dessa mola e o comprimento sólido, tudo em milímetros aqui, né, e importantíssimo, né, saber o material dessa mola. Geralmente é aço mola, né, esse aço mola 1075, 1090, e ele vai determinar uma força aqui constante desse material. Então, interessante eu determinar o material que foi construído essa mola, para que no final eu consiga aqui calcular a constante da mola, né, e ele vai sair aqui o resultado da mola em Newton por milímetro ou Newton por metro, que é o que a gente vai utilizar lá. Então copia esse Newton por metro aqui da constante da sua mola e a gente vai lá para o cálculo agora da simulação do ajuste dessa carabina, tá? Bora lá. Então esse aqui é o aplicativo lá no site. Eu vou utilizar de uma forma mais expandida aqui para ficar um pouco melhor de a gente olhar isso. E vou gravar a tela aqui para que a gente consiga também explanar melhor aí no vídeo. Bom, galera, então aqui trazendo essa constante da mola do martelo, né, e a constante da mola do capsil, tô com 2.300 aqui da constante, considerando que a mola do capsil ela tem uma tensão maior nesse caso, tá, do que a mola do martelo. Segundo campo aqui importante é a pré-compressão da mola, só explicando um pouquinho isso, né. A pré-compressão seria o ajuste da mola, né, sintonia da mola, aquele parafusinho que você tem lá atrás da mola, que vai aumentar e diminuir a velocidade da carabina, tá? Esse parafuso não é para isso, o ajuste da mola não é para ganhar e perder potência, é para sintonizar o sistema, e hoje a gente vai ver isso aqui quase na prática, né? Deslocamento do martelo, tá? Seria a quantidade que esse martelo vai se deslocar quando você arma o side lever ou o ferrolho. E a massa do martelo, já vou considerar aqui uma massa um pouco maior, tá, de 70 gramas. A massa do capsil, importante também, então aqui já vem pré-definido como 5 gramas, né? Interessante você medir e colocar aqui para ter melhor precisão aí no cálculo. O diâmetro do capsil considerei aqui com 8 milímetros, tá? Então depende da construção do seu equipamento. Interessante colocar aqui porque, como eu falei, o diâmetro do capsil vai interferir diretamente na força contrária aí da pressão exercida sobre ele, que vai fazer o fechamento, né? Então o período do fechamento da válvula disparadora está diretamente ligado a isso também. O curso máximo da válvula seria a quantidade do pino do capsil que fica para fora da válvula, né? Então esse é o curso máximo, a mais do que isso ele não vai abrir, porque
o martelo vai acabar topando aí no corpo da disparadora. A pressão regulada, a pressão que está setada da carabina, o volume da câmera, da pré-câmera. Então aqui está considerando 15 centímetros cúbicos, que é o mínimo aí que se tem, né? E você pode tanto digitar aqui, depois eu vou mostrar ali uns atalhos para você fazer essa simulação de uma forma um pouco mais rápida. Nesse caso a gente está utilizando o calibre 5,5 para fazer essa simulação. O peso do projétil inicial aqui, vamos começar com 16 grains. E o comprimento desse cano tem 600 milímetros, tá? Aqui alguns outros coeficientes com relação à válvula disparadora, tá? Coeficiente de atrito, isso aqui está ligado ao material, coeficiente de restituição e a eficiência da mola. O primeiro parâmetro que nós temos aqui de componente é do diâmetro do transfer, tá? Então aqui você pode aumentar e diminuir o diâmetro do transfer conforme o teu projeto aí, ou conforme a simulação que você queira fazer, para entender um pouco mais sobre a função de cada equipamento, né? Simulando aqui e vendo os resultados. Pré-câmera, então você pode aumentar e diminuir o tamanho da pré-câmera para fazer a simulação também, né? E colher os resultados aí, entender um pouco mais sobre quanto que isso influencia no projeto, tá? Então, da forma que a gente está configurado aqui neste momento, a gente consegue perceber que a gente abre totalmente a disparadora, né? Então esse aqui é um dos pontos a se buscar aqui no projeto, né? Com que a gente consiga abrir realmente totalmente a válvula disparadora e aproveite melhor aí o fluxo do ar, né? E também consiga um bom spread, tá? O spread está ligado diretamente a isso também. Então, conseguindo aqui um curso máximo, a gente tem o melhor desempenho deste componente. Porém, a velocidade aqui, né, ficou muito baixa. Velocidade realista está com 168,5 metros por segundo, considerando o atrito do cano e tudo mais, tá? Então, neste quesito, se a gente for lá embaixo, né, a gente tem uma análise do desempenho. O software está dizendo que a velocidade está muito baixa, a válvula fecha muito cedo, né? Então o período com que ela fica aberta também fica comprometido nessa configuração. E a eficiência aqui está bem baixa, né? Então o que a gente consegue fazer? Recomendação do software: aumenta a pressão ou reduz o peso do projétil. Considerando essas recomendações, né, para um ajuste que você vai fazer na sua carabina, tá? Não que ela não está recomendando aqui uma customização, né? Então por isso que ela não recomenda aumentar a pré-câmera, não recomenda abrir foro do transfer, né? Não recomenda nada que seja ações tomadas para customização do projeto. Então se você tem um projeto que ele tem essas configurações, a única coisa que você pode fazer nesse caso é reduzir o projétil, porque a carabina realmente é muito fraca, né? Mas pensando um pouquinho, né, sobre como que funciona um projeto, e aqui que está a sacada desse software, essa simulação, para que a gente consiga entender um pouco melhor aí sobre o funcionamento da carabina. O que eu faria primeiro aqui, né? Aumentar o diâmetro do transfer port. Isso já vai gerar para nós aí uma boa evolução na potência dessa carabina. Vamos lá, 4,5 milímetros. O que a gente consegue ganhar aqui? Mandamos calcular novamente. Aqui tem um debug, né, do software, então fica mais fácil olhar aqui do que correr lá embaixo. A gente tem aqui 195,8 metros por segundo, tá? Dessa pressão final corrigida, já com o atrito aí do cano e tudo mais. Não ganhamos muita coisa, né? Eu acabei baixando aqui a pré-câmera para compacto, só para a gente ter mais um passo a se fazer aqui, né? Imagina que eu tenho então 4,5 do transfer e eu aumente um pouquinho essa pré-câmera, tá? Então o que eu ganho aqui? 295 estamos agora com 226. Olha só como a gente ganha velocidade, né? Aumentando a pré-câmera. Agora vamos colocar uma pré-câmera de 50 centímetros cúbicos, já é considerado uma pré-câmera bem grande, né? A gente fazendo isso, a gente acabou
tendo aqui como velocidade 242, não ganhamos quase nada, né? 242,6 contra de 30 centímetros cúbicos, 226,4. Então o que está nos limitando agora, né? Vamos dizer que estamos com 30 centímetros cúbicos apenas. Estamos trabalhando com pellet, né? 16 grains já, um peso de pellet, não bem um slug ainda. Velocidade muito baixa, ele determina, né, que a velocidade aqui está baixa. A válvula continua fechando cedo, nós não fizemos nada ainda para interferir nisso, né? E ele pede aqui que aumente a pressão ou reduza o peso do projétil. Aumente a pré-compressão. Olha só, temos uma oportunidade aqui de sintonia da carabina, né? Então, pré-compressão de 0, se a gente botar aqui 10 milímetros, tá? De pré-compressão dessa mola, o que que a gente consegue ganhar? Vamos ver, o software que está dizendo, a gente está com 226,2 metros por segundo, a gente acaba tendo agora 226,2 metros por segundo. Olha só, não ganhamos nada aqui. Galera, voltando aqui, ficamos sem energia, estamos um pouquinho de barulho aí com o gerador agora, né? Então o que que a gente fez aqui por último? A gente tensionou mais a mola do martelo, né? E acabou que não conseguimos ter resultado aqui com relação à velocidade, né? Mesmo com o chumbinho tão leve. E como eu já falei, né? Essa calculadora nos serve neste momento. Eu preciso fazer algumas correções ainda, né? No meu ponto de vista, com 4,5 eu conseguiria ainda ter um pouco mais de potência aqui, tá? Algo só vai fazer sentido aqui talvez nesse quesito se a gente aumentar a potência, a velocidade, a pressão. Então é algo que eu preciso corrigir aqui, né? E depois eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos fazer esse testezinho agora. Depois eu vou mostrar para vocês como faz diferença a gente aumentar o fluxo, tá? Ó, 160 bar. Estamos agora com 239 metros por segundo, tá? Vou reduzir aqui de novo. Então assim, sem fluxo a gente não consegue muita coisa, tá? Tensionando a mola, botando pressão, mas esse não é a realidade aqui efetiva da velocidade, tá? A gente conseguiria um pouquinho mais aqui. Então algumas correções que eu preciso fazer aqui, embora se a gente esteja fazendo essa base de cálculo, tá, com engenharia, tá, de fluxo, engenharia de propriedade dos materiais, tá, com relação ao fluxo, e isso representa a teoria aqui, tá, mas na prática acontece um pouquinho diferente, então vou fazer alguns ajustes. Quando a gente passa aqui o fluxo para 5,5 milímetros, tudo muda aqui, galera. Então a gente já começa a ter um resultado bem satisfatório com relação à velocidade, liberando muito mais aqui, né, velocidade de ar pelo transfer, tá? Então aqui seria o gargalo, tá? Mas não é tanto assim. O que a gente estava representando antes no 4,6 é praticamente o que a gente conseguiria no 3 milímetros de fluxo, tá? Então vou fazer um pequeno ajuste, mas para a didática aqui a gente já começa a ver uma realidade bem bacana, tá? Então aqui a gente já liberou bastante velocidade pelo transfer e a gente já consegue muita velocidade com esse chumbinho, tá? Um chumbinho bem leve realmente, então aqui já se mostra bem a realidade de verdade, tá? Quando a gente passa, por exemplo, os 16 grains para 18,13, já vão começar a trabalhar aqui com um padrãozinho de JSB, né? A gente já consegue uma velocidade aqui bem bacana para esse chumbo, tá? Não tão excessiva, velocidade já mais controlada aqui, ó, 295 metros por segundo. O que o software diz aqui pra gente, tá? Velocidade alta, já considera uma velocidade alta nessa velocidade, tá? E mesmo assim a gente tem uma análise aqui para slug, tá? Então a gente já está considerando que a válvula fecha cedo, a mesma forma, né? Precisaria de um pouco mais de razão de abertura dessa válvula. O que é a razão de abertura? É a quantidade de tempo que o chumbinho demora para percorrer o cano, 3,32 milissegundos, tempo de projétil no cano, com relação ao tempo de abertura da válvula, tá? A gente tem aqui um tempo de abertura de 1,51 milissegundos, que representa 45,5%
do período que o projétil demora para acelerar dentro do cano. Então, o ideal seria aqui 65%, tá? Ou pelo menos algo maior que 60%. Passando aqui de 70% já é demais, né? Então, aqui representa como é difícil a gente conseguir esse disparo otimizado, tá? Beleza, então isso aqui seria já muita coisa, tá? Para chumbinho em pellet, mesmo a gente tirando toda a tensão da mola aqui, né? Deixando só aquilo que vem original aí, sem pressionar a mola do martelo sobre o martelo, a gente tem 295 metros por segundo. Quando a gente começa a trabalhar aqui já com chumbo slug, vamos colocar aqui um 25 grains, tá? Já trabalhando com uma carabina aí de alto desempenho, a gente tem esses parâmetros aqui totalmente alterados, tá? Embora o fluxo esteja com 5.5 milímetros, um fluxo bem legal, e eu já quero salientar aqui que essa representação do fluxo é de todo o perímetro dele, tá? Não é só do cano, não é só da saída da disparadora e nem somente do bloco, seria todo o perímetro considerando 5.5 milímetros, tá, gente? Então é algo aqui a se destacar. A gente já baixa essa velocidade aqui para 256,5 metros por segundo. Então aqui a gente já começa a ter problema de potência, né? Para a gente conseguir aumentar essa velocidade, diminuindo o tempo de projétil no cano, né? E aumentando a razão, o que a gente precisaria fazer aqui, né? O software diz que a velocidade está baixa, a válvula continua fechando cedo demais, né? E ele só representa aqui a inércia do martelo com essa massa com mais 1,2 milímetros de abertura. Já nos solicita aumentar a pressão em 10 a 20 bar e aumentar a pré-compressão da mola. Vamos ver se a gente aumentando a pré-compressão da mola a gente consegue alguma coisa. 256,5 metros por segundo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 15 milímetros de tensão nessa mola, né, o ajuste da mola, o que isso representa aqui na velocidade? A gente aumentou pouca coisa aqui na velocidade, 256,6, então acaba não sendo suficiente para tirar pelo menos a inércia inicial do slug, tá, para que a gente consiga acelerar ele bem durante o perímetro dentro do cano. O que eu faria nesse caso, tá? Ele sugestiona aqui algumas questões de ajuste, tá? Não de customização, como a gente já mencionou. O que eu faria nesse caso? Eu aumentaria um pouquinho a nossa pré-câmara, tá? Saindo do padrão de 30 centímetros cúbicos, a gente iria para uma pré-câmara de 50 centímetros cúbicos. O que isso resultaria, tá? Já abrindo aqui a boca do fluxo, né? Já estamos com 5.5 milímetros. Isso aqui já nos ajudaria bastante, ó, 276,1 metros por segundo. Então, é praticamente o que aconteceria realmente na prática, né? Veja bem, o software já disse que a velocidade está ideal, uma velocidade boa, uma inércia aqui de 1.3 milímetros, tá, na abertura da disparadora por conta da massa do martelo. A configuração ótima para o ponto 22. O que a gente pode fazer aqui ainda? Aumentar a pré-compressão para que a gente possa levar essa velocidade um pouquinho mais para frente, demorar um pouquinho mais com a abertura da disparadora, né? E talvez a gente ganhe essa razão de abertura aqui num ponto ótimo de disparo. Bora lá, vamos ver o que acontece. Conseguiríamos colocar aqui um 25 milímetros, tá, de pré-compressão, exagerado já aqui no caso. Calculamos, vamos ver o que acontece com a velocidade. Praticamente nada, né? A gente ganhou um pouquinho da abertura da válvula, tá? Mas a velocidade acabou não subindo. O que a gente poderia fazer aqui, galera? A gente está com 120 bar. Eu vou até diminuir essa pré-compressão da nossa mola do martelo, que seria o ajuste da mola do martelo, e a gente subiria essa pressão aqui, ó, para 150 bar. Digitei errado aqui, 150 bar. E vamos ver o que acontece. Depois eu vou brincar um pouquinho aqui com a tensão da mola, tá? Pra gente ver o resultado disso no nosso simulador. Olha lá.
284,8 metros por segundo, a velocidade bem bacana, porém ainda a gente não conseguiu aquele ponto ótimo. O que que acontece aqui, gente? A gente consegue ter visualmente, né, na prática um bom desempenho, só que é algo que a gente não consegue perceber, tá? Essa razão de abertura. Por isso se faz tão interessante esse tipo de cálculo aqui, tá? Essa calculadora ajuda bastante a gente a entender isso. A gente tem pontos de melhoria aqui, a gente tem oportunidade de melhoria, porém a gente não sabe disso, tá? E quando a gente aplica um cálculo para a gente entender um pouco esse funcionamento do tempo que a gente não consegue observar, imagina só, são 3,55 milissegundos, né? A gente não consegue perceber isso nem com câmera de alta velocidade, tá? Porém, a física se faz presente aqui nessa calculadora e a gente consegue entender um pouquinho mais de como funciona esse tempo tão curto, né? Tão breve, esse instante, na verdade, com relação ao funcionamento da mecânica da carabina, né? Vamos lá, razão de abertura. Vamos ver se a gente chega aqui perto dos 65%. E o que que eu poderia fazer aqui, galera? Aumentar a tensão dessa mola, tá? Para uns 3 kN por metro, tá? 3.000. E outra coisa aqui, né? A gente já tá agora com a válvula, a constante da mola da válvula em 2.300 Newton por metro, tá? Então, fazendo isso, a gente já compensa essa constante da mola da válvula que estava maior que a constante da mola do martelo, né? Vamos ver o que que isso representaria. Vamos ver aqui, ó. A gente estava com 3,55 milissegundos por conta da velocidade, né? 284,8 metros por segundo, que é o perímetro do cano de 600 milímetros. E 1,54 milissegundos de abertura da válvula. A gente já não conseguiu ganhar velocidade aqui, mas o tempo de abertura aumentou. Então algo a gente ganhou com relação a essa razão de abertura, que é o que a gente está tentando melhorar nesse momento, né? O que que a gente poderia fazer aqui para ganhar um pouco mais de velocidade, tá? Sem exagerar na pressão regulada, esse é dos ganhos que a gente tem com relação à pré-câmara, tá? Então, quando a gente coloca uma pré-câmara maior, a gente passa a trabalhar com uma pressão mais baixa, tá? Então não precisa arrochar tanta pressão. Quando a gente não tem pré-câmara, a gente precisa compensar isso na pressão. Então o que que acontece aqui? A gente já ganha 299,5 metros por segundo de velocidade, tá? A gente já ganhou bastante velocidade. E trabalhando aí com 150 bar, né? A gente já poderia ir lá para um slug de 28 grains nesse caso. Legal essa brincadeira, né? A gente consegue entender bem aí o que que acontece com o sistema. Um baita de uma ferramenta para a gente simular e entender um pouquinho melhor o funcionamento dos nossos equipamentos aí, tá? Com relação à customização. Vamos trabalhar um pouquinho aqui com relação à massa do martelo. Agora a gente já tem que tentar permanecer com a disparadora um pouco mais aberta, que é o que a gente está tentando ganhar agora. Primeiro de tudo, vou baixar um pouco essa tensão da mola da disparadora para tentar manter um pouco mais de tempo ela aberta, né? Vamos ver o que que a gente consegue ganhar só fazendo isso. Praticamente nada nesse momento, tá? 15 de compressão de mola, vamos manter assim. Vamos, a massa do martelo, vamos jogar um pouquinho para cima, vamos jogar com 100 gramas aqui, para ver se a gente consegue amortecer o tempo de repouso desse martelo, né, que seria a inércia, e consequentemente ter um tempo de abertura um pouco maior. Olha lá, ó, 2,18 milissegundos. O que que eu quero chamar a atenção aqui? O maior representante, tá, de tempo de abertura da válvula disparadora em uma carabina é a massa do martelo, tá? Por quê? Quando a gente aumenta a massa do martelo, deixa eu ver se eu acho o parâmetro aqui. A inércia do martelo ele aumenta também, né? Ele diz lá embaixo, de uma forma bem representativa.
a gente aumenta a inércia também, né? Então, quando a gente aumenta a inércia, a gente aumenta o tempo de abertura da válvula, tá? Tanto tempo para você acelerar esse martelo, né, com relação ao disparo, e a velocidade do ponto zero até a velocidade máxima desse martelo, a gente acaba fazendo com que isso aumente, quanto o tempo de repouso depois de ele bater no pino do capsil, inverter a direção dele, né? Então ele vai retrair agora. Esse momento de inversão de velocidade ele aumenta bastante, né? Então a inércia ele tem esse resultado. Então o que mais influencia nesse caso aqui é a massa do martelo, tá? A gente já conseguiu aqui 299,8 metros por segundo, uma razão de abertura bem bacana, tá? De 63,7%. Acima de 60% aí tá ótimo, tá? Não precisa exceder isso de forma nenhuma, já porque é difícil você ganhar esse parâmetro, tá? Velocidade ainda tá alta, tá? Então o que eu poderia fazer aqui? Aproveitar essa sintonia de disparo e a gente já começa a trabalhar aqui com um slug um pouquinho mais pesado, tá? 25 grains. Vamos passar lá para os 30 para ver o que acontece. 28 já ficaria bem bacana, né? Mas vamos exagerar um pouquinho aqui para ver o que dá de brincar um pouco mais aí nesse sistema. Razão de abertura, considera-se já bem bacana, 58,6, tá? A gente caiu bastante com relação à nossa velocidade. E ele diz aqui que a configuração tá ótima, tá otimizada, tá? Velocidade ideal, uma velocidade bem bacana já. Porém, na prática a gente sabe aí que uma velocidade maior, né, 280, 290 metros por segundo, a gente tem uma parábola menos evidente, né, um tiro muito mais preciso para longas distâncias, tá? E é isso que a gente está buscando. O que a gente pode fazer para ganhar um pouco mais de velocidade aqui, galera? Vamos brincar aqui um pouquinho, jogar essa tensão da mola um pouquinho mais para cima, para ver se a gente tem oportunidade de ganho de velocidade em ajuste, tá? Antes de a gente fazer uma customização. Olha lá, 277,9. Então, a razão de abertura já aumentou bastante, só pelo fato de a gente ter tensionado a mola. Mas a gente não vai deixar esse sistema tão tensionado, tá? Vamos aproveitar ao máximo aqui da calculadora para a gente otimizar um projeto bem bacana aqui com relação à customização, tá? Vamos lá. Temos oportunidade aqui de aumentar ainda o transfer port. Vamos ver o que isso resulta no nosso cálculo. De 5,5 milímetros, vamos jogar ele para 6,5. Um fluxo aí bem bacana, né? Dual port, bem exagerado, bem generoso. Olha lá. Chegamos a 290,8 metros por segundo com 60,7 de razão de abertura, tá? Praticamente perfeito aquilo que a gente buscava aí, tá? Olha só, velocidade ideal, uma inércia de 1,7 milímetros, configuração ótima para ponto 22, né? Então atingimos aqui com 30 grains um disparo otimizado, tá? Um ponto ótimo do disparo. Eficiência aí do volume de 80%, tá, com relação ao pré-câmera e tudo mais. Eficiência do transfer port de 72,6% e eficiência do sistema de 58,2%, tá? Considerando aí todas as perdas, tá, com relação à razão, volume e perda de carga, tá? A gente tem uma perda de carga bem grande, não tem como não ter isso, né? Para melhorar essa situação somente com carabinas de fluxo direto, onde a gente não tem curvas, né? Não tem grandes perímetros de arraste no transfer, tá? É um parâmetro aqui que dá para a gente entender um pouco isso, com relação ao transfer, tá? Então vamos lá para a aba de transfer. A gente tem um diâmetro de 6,5, tá? Um exagero aí de transfer port, já dizendo que o cano é 5,5, então um transfer desse tamanho não representa tanto com relação ao ganho por conta disso, tá? A rugosidade da superfície de 1,6 milímetros, tá? Uma rugosidade de superfície de usinagem. A gente poderia jogar aqui o 0,8 para ver o que isso nos ajuda, tá? Vamos ver. A gente acaba ganhando velocidade, o que acontece? Praticamente nada, né?
o comprimento do transfer port. Então, o que a gente estava falando aí com relação a carabinas convencionais, né, onde a gente tem um perímetro grande aí da disparadora até dentro do cano. Numa carabina de fluxo direto, a gente praticamente tem a metade desse perímetro, porém, como a gente não tem curvas, o ganho é muito menor, né? Vamos jogar aqui 10 milímetros de transfer port, o que isso representaria, tá? Até exagerei com 20 milímetros, né? Mas vamos lá, olha lá, a gente já ganha aqui bastante velocidade. Por quê? A gente diminui a perda de carga no transfer, né? E ganhando velocidade de ar no transfer, consequentemente conseguindo acelerar mais o projétil. Maravilha, galera. Só uma apresentação aí dessa ferramenta, tá? Velocidade considerada excessiva aqui, tá? A gente já conseguiria trabalhar aqui com 32 grains, que é aquilo que eu estou buscando lá para meta premium, por exemplo, né? Só apresentando aqui essa ferramenta, né, que nos ajuda bastante a entender esse tipo de sistema, tá, de carabina de ar comprimido, com vários recursos aqui, tá, para a gente poder brincar um pouquinho e interpretar o funcionamento de cada componente, tá, o que isso leva-nos a ganhar ou perder com relação à configuração do set de uma carabina. Tanto dos ajustes, tá, com relação à mola, tensão da mola, pressão da reguladora, quanto algumas customizações aqui, aumento de pré-câmara, aumento da constante de molas, né, troca de molas, aumento de fluxo de cano, de bloco, de disparadora e tudo mais aí. Maravilha, tá aqui disponível no site, né, deixar o endereço aqui embaixo para que vocês possam ter acesso, possam brincar bastante aqui, se divertir, e ao longo do tempo aqui eu vou otimizar essa calculadora, né, principalmente nos fluxos de 5 mm e 4,5, tá, para que represente de uma forma natural aquilo que realmente acontece na prática, tá, galera? Maravilha, esse é o vídeo, né, para a gente entender um pouquinho mais sobre o disparo ótimo para carabinas de ar comprimido PCP, né? Esse é o segundo vídeo. A gente teve um vídeo introdutório, agora o segundo vídeo mostrando aqui o que acontece com esse material aqui ótimo para a gente poder reproduzir cálculos de cada componente desse, né, como que ele reage à alteração. E um terceiro vídeo, o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui e aplicar na prática, em bancada com a carabina, disparando, né, fazendo fechamento, abertura de fluxo, tensionamento e destensionamento de mola de martelo, tá? Aumento e diminuição de pressão, para que a gente consiga observar isso na prática comparado à teoria, né? A representatividade de comparação desses testes, tá ok? Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal, você que está de visita aí. Hobby Argan, conteúdo de verdade, um forte abraço e até o próximo vídeo.